O Exu não pode ser cruel. Retiro totalmente o que eu disse. Vai depender do nível de crueldade que você tem. Olá, meus amores, meus macombestes! Morrendo de saudade de gravar esse tipo de conteúdo aqui pra você. Tô gravando aqui cedinho, então tô falando um pouquinho mais baixo. Mas, gente, a marcha pra Exu foi maravilhosa. Fez ficar uma bagunça aqui o canal, fez ficar uma bagunça o canal, porém, muito feliz do resultado, de como que foi tudo isso, de tudo aquilo que a gente conquistou. Inclusive, eu gravei um vídeo que saiu ontem, tô até um pouquinho sem voz, né? Gravei ontem, vou deixar o link aqui, é o primeiro link da descrição, para que você possa ir lá ver como que foi a marcha, um pouquinho do que foi, da onde eu estava. E, gente, assiste esse vídeo antes, tá? Depois que você vai lá e lembrar que aqui embaixo tem o link da nossa mentoria Caminho do Axé. Se você sentir no teu coração de que a gente pode se ajudar, dar as mãos, então vem comigo nessa trajetória. E graças a Deus eu tô recebendo muitas resenhas de pessoas que já estão comigo nessa jornada e que estão realmente conseguindo se conectar com a sua espiritualidade, estão conseguindo resgatar aí a sua essência. E eu fico, assim, de verdade muito feliz. Eu tenho certeza que isso vai ser benéfico para você. E eu tô de verdade muito feliz com tudo isso que tem acontecido. Bom, esse brinco que eu tô usando ainda não é um brinco da loja Beleza de Padilha, nosso, mas se você gostar desse modelo, a gente pode disponibilizar ele por lá para que combine aí com os seus looks macumbísticos. E logo teremos mais lançamentos, mas a gente teve o lançamento essa semana do brinco de espada, só que o pequeno, tá bom? Olha, ele fica lindo, gente. O outro é bem grande, o outro ele chega até aqui, né? Esse daqui já é mais curtinho para quem não curte muito aqueles brincões grandões. Derrubei. Mas enfim, sem muitas delongas, que eu já estou bem delongada, vamos aos relatos. O reencontro. Me casei com 16 anos no civil com um rapaz de 30 anos. Ele foi o meu primeiro namorado. A família dele, de vista, parecia ser uma família unida. Com o passar do tempo, percebi que eles eram diferentes do que eu achava. A minha ex-sogra era da igreja evangélica e seu esposo não tinha religião. Tanto meu ex e seu irmão eram da igreja. Um ano depois, ela decidiu se divorciar do meu ex-sogro, só que acabei descobrindo que ela era infiel, que tinha relação com o marido de uma prima dela e outros por fora. Gente, eu não vou nem falar o que vem na minha cabeça, porque senão vou me cancelar. Às vezes a gente tem que, né? Não temos advogados nesse momento. Ela conheceu, através da internet, um homem que morava em outro estado. Assim, ela foi conhecer ele. Como ela estava em processo de divórcio, os filhos não questionaram a mãe de ir atrás desse homem. Só que eles mal sabiam que ela não era santa. Um tempo depois, ela decidiu ir morar com esse homem no outro estado. Nesse tempo, meu casamento já não estava tão bom como no início. Haviam muitas discussões sobre religião e outras coisas mais. Eu não me sentia bem na igreja. Eu sentia muitas dores de cabeça quando eu estava lá. Comecei a ver coisas esquisitas dentro de casa e ter pensamentos estranhos. Várias noites acordava desesperada. Tinham muitas aranhas e formigas na parede. Quando meu ex acendia a luz, tudo desaparecia. Isso durou algumas semanas. Alguns anos depois, chegou minha formatura da escola. Ele tinha iniciado em um emprego e ele acordava às 4 e chegava um pouco mais das 18 horas. Nesse dia, tinha minha formatura e ele mesmo cansado foi. Eu sabia que ele estava sentindo falta da mãe dele, porque fazia algum tempo que ela estava em outro estado. Após a formatura, decidimos ir até a mãe dele, fazer uma surpresa e avisar quando já estivéssemos perto. Conforme estávamos subindo a serra, me deu um sono, então eu fechei meus olhos e acabei tirando um cochilo. Como já estava de madrugada e ele estava cansado e estava dirigindo devagar. De repente, algo veio até o meu ouvido e disse com uma voz bem quente: "Acorda agora!"
Ele tinha fechado os olhos, Pérola, no volante por conta do cansaço. O carro já estava arranhando na mureta de ferro, mais um pouco o carro ia cair lá embaixo e a gente ia morrer. Eu só puxei o freio de mão rapidamente e dei um tapa nele bem forte. Ele abriu os olhos assustado. Falei com ele, coloca a música. Nisso até chegarmos em um posto e vamos parar para descansar. Eu mesma fiquei em estado de choque sem acreditar. Se não fosse a voz no meu ouvido, eu e ele teríamos morrido aquela noite. Ouça as vozes da cabeça, irmã. Depois de descansar um pouco, retornamos para a estrada. Chegando lá, contamos o que tinha acontecido e eu nem sabia que o atual esposo da minha sogra era espírita mesa branca. Eu senti uma afinidade, sabe? Parecia que eu já o conhecia. Como só chegamos de manhã, a gente foi no mercado. Quando a gente estava caminhando na rua, eu percebi que já conhecia aquele local, mas eu não sabia como explicar isso. Na casa dele, sentia como se tivesse uma escuridão naquele lugar. Até que ele me contou algumas coisas que estavam acontecendo com a minha ex-sogra, como do caso dela estar com um obsessor, pois ela, numa noite, tentou matar ele. E o sorriso dela estava ao contrário e falava em outras línguas. Isso explicava o que eu sentia lá. 4 dias se passaram e eu queria ir embora. Ai, eu também ia querer. O ambiente era pesado para mim. Até que numa noite alguma coisa aconteceu. Como eu costumo dormir na ponta da cama, eu tenho um sono bem leve. Comecei a sentir a presença de alguma coisa me observando. Na hora que eu abri o olho, ela estava em pé, me olhando. Ela estava do meu lado, com a cabeça baixa. Belisquei meu ex-marido para ele acordar e ele nada de acordar. Até que ele acordou e ele perguntou o que estava fazendo lá. E ela não respondeu e foi embora do quarto. Depois desse dia, eu queria ir embora a qualquer custo, então nós fomos. Bom, Pérola, desculpa pelo relato grande. No próximo relato te envio a continuação. Amiga! Meu Deus, amiga, como assim, gente? Gente, ela vai fazer isso com a gente, amiga, eu não acredito. Cadê a apresentação? Oi, Pérola, muito obrigada por ler meu relato. Esse é o meu segundo relato. Agradeço por seu lindo trabalho, pois muitas das vezes já me questionei sobre esses acontecimentos e minha família sempre dizia que eu deveria procurar uma igreja. Miga, eu acho que você não podia fazer isso com a gente que é ansiosa aqui. Gente, é possuída tipo a menina lá que vira a cabeça ao contrário, que eu não tô lembrada agora o nome. Miga, gente, que eu fiquei toda arrepiada com o teu relato. Ai, meu Deus, ninguém merece, gente, mas você nunca mais voltou lá, né? Eu nunca mais voltaria. Enfim, obrigada por mandar sua história e não esquece de mandar a continuação. Deitada de santo. Meu pai de santo me disse que estava na hora de fazer a minha primeira obrigação. As coisas para mim estavam muito ruins. Para completar, meu marido trouxe para casa um amigo doente da cabeça. Ele tem transtorno bipolar, tem 3 personalidades. E o pior, é agente penitenciário. Ele trouxe então 3 armas. Então eu tinha um doido em casa armado. E que eu não dormia mais. E como assim o seu marido traz sem te perguntar, não é mesmo? Eu falei então com os seus 7 flechas que eu ia chutar o balde, que eu não ia aguentar. E ele me disse, filha, tenha calma. Vou conversar com o médico do seu amigo. E o meu marido, ele explicou tudo e disse que se ele tomasse corretamente os remédios, que iria ficar normal, que não ofereceria riscos. Em 15 dias, eu obrigava ele a tomar os remédios todos os dias. Ele melhorou, Pérola. Ficou 6 meses conosco, voltou a trabalhar e arrumei uma kitnet para ele se mudar. Ele perguntou quanto que devia para nós e nós dissemos para ele nada. Ele insistiu. Meu esposo, então, acabou dizendo, 2.000 reais. Para mim, 1.000 e 1.000 para minha esposa. Nessa hora, o meu marido comentou que iria guardar para minha obrigação. Ele perguntou quanto que vai sair essa obrigação. Aí eu falei, 5.000. E ele me disse, quem é o teu santo? Aí eu falei, a Yansan, minha mãe. Ele disse para mim, se eu vender a minha casa amanhã, eu te dou esse dinheiro. Era uma quarta-feira à noite nisso, Pérola. No outro dia, quinta-feira, às 3 da tarde, ele estava com dinheiro na conta. Falou para a moça do banco o que tinha me prometido. E ela disse para ele, melhor não brincar. Às 19 horas, estava com 5.000 reais na minha conta para eu fazer a minha obrigação, que é em maio. Epa, reuia!
Mulher, gente assim, né? Quando você merece, né? Porque olha, é pra poucos, né? Você colocar um cara nessa situação, amiga, vou te falar, nessa situação, você colocar pra casa, ajudar a pessoa a ficar boa, além de você correr risco aí, você vai, não é para todos. Beijos. Obrigada por mandar. O Altar da Bruxa. Esse daqui é um relato que é a continuação daquele relato que as velas acendiam sozinhas no altar. Lembra? Então, eu sei, dá medo, né? Boa noite, Pérola. Sou a Flávia do Ceará. Mandei um relato da minha irmã que despertou o altar da bruxa desconhecida, lembra? Essa é a continuação daquele relato. A minha irmã resolveu ficar vindo para minha casa toda semana para poder se desenvolver com a ajuda da bruxa. As aulas de desenvolvimento do terreiro foram muito bem, ainda estão sendo ótimas. Ela foi aprendendo muito sobre a bruxa que ela chama de Lili e dos guias da casa. Em pouco tempo, ela já estava rodando no terreiro e trabalhando. Sua pombagira só aceita água e suco, não aceitava nada além disso. Quando questionei o porquê ela não usava cigarros e álcool como as outras, ela disse: eu poderia muito bem usar e levar toda a fumaça e o álcool, a ponto de não sobrar nem cheiro da fumaça nela. Mas o que os visitantes achariam de ver uma criança segurando essas coisas? Eu posso trabalhar com qualquer coisa e, nesse momento, as frutas espremidas e a fonte de vida são suficientes. Depois de quase um ano cheio de coisas maravilhosas feitas por ela, chegou uma mulher com uma criança na cadeira de rodas. Ela era refugiada de um país em estado de calamidade e, por motivos de crença religiosa, não vacinou os filhos. Por causa disso, estava com risco de perder o visto de permanência. Ela veio a convite de uma amiga que queria, de algum jeito, dar um conforto para essa moça. Ela veio e ficou na dela, no canto. Digo que infelizmente não notamos a presença dela, mas a bruxa Pérola, ela notou. Quando ela chegou em terra após alguns pontos, ela pediu a água e mandou trazer a moça. A moça, com medo, falando em português, meio confuso de entender, sabe? A bruxa deu um abraço nela e disse: moça, calma, respira, fala comigo. Do que você precisa? A mulher então começou a falar de forma clara de entender. Eu venho de outro país, onde religião está acima de tudo. Eu acreditei nisso e por causa das regras da minha igreja não vacinei meu filho. Quando meu menino começou a ter sinais de doenças, a igreja me expulsou por ter um demônio na família. Disseram que era meu erro. Ela então desabou em choro, enquanto a bruxa dizia: sim, o erro foi seu. Você deu ouvidos a gente ignorante e agiu de acordo com o que eles desejavam. O seu filho pagou pelo erro, o seu erro. Mas me traga ele aqui. A moça pegou a criança no colo e levou até a bruxa. Então, a bruxa rezou em uma língua que ninguém entendia e falou: eu vou curar essa criança completamente, mas tenho condições. 1. Você vai levar essa criança aos doutores sempre. Não seja ignorante a ponto de achar que não precisa deles porque tem um Deus. 2. Eu quero ver essa criança todo mês, enquanto estiver nessa cidade. 3. Perdoe a si mesma. Você agiu por impulso, mas não posso negar que foi por amor. Mas é por amor que se cometem as maiores atrocidades do mundo. Se perdoe, peça perdão ao seu filho e nunca mais cometa um erro desses. A moça concordou com tudo e a bruxa então passou a manga do seu vestido nos braços e na perna da criança. Pediu um pano molhado e colocou na testa dela e depois recitou uma reza que diz: eu sou a deusa, eu sou a bruxa, eu sou aquela que ilumina e protege. O poder da grande mãe está dentro de mim. Que a grande mãe, a primeira mulher, encha de frutos a árvore da minha vida. Ordeno com o poder que a mim pertence que toda sombra se afaste desse ser. O céu brilhe em seu caminho, a luz reine em seu coração. Mas não esqueça que o equilíbrio é importante para evoluir como espírito. Iluminada seja todas as suas estações. Torne-se forte na dor, torne-se belo no amor. Que teu nome e teu poder sejam o meu nome e o meu poder. Assim sempre foi, assim sempre será. Quando ela terminou, a criança abriu os olhos e a bruxa disse: amanhã leve para o médico
e volte para me contar o resultado. Alguns dias se passaram, Pérola, e a mulher retornou com a criança caminhando ao seu lado, passos curtos, mas normais. Ela chorava emocionada e agradeceu pela bênção. Ela disse que o doutor ficou de queixo caído, nunca viu um caso de paralisia infantil desaparecer por completo. Abraçou a bruxa e agradeceu. A bruxa, por sua vez, disse apenas: "Não quero agradecimentos. Quero que cumpra a sua palavra. Só isso." A criança estava voltando com frequência e crescendo bastante, e minha irmã fazendo cada vez mais progresso ao lado dessa misteriosa entidade. Se puder, gostaria de contar outras histórias depois. Axé. Eu não vou falar que você pode, não. Você deve. Irmã, obrigada por compartilhar. Eu não vou chorar agora. A pessoa salve as forças dessa entidade maravilhosa. Marabô, futuro e presente. Oi, Pérola querida. Espero que você e sua família estejam muito bem. Obrigada. Estamos ótimos, graças a Deus. Sou eu de novo, o ex-budista. Estou aqui escrevendo esse relato em pleno domingo. Sim, justo no dia do evento da Avenida Paulista. Como preguiçoso que sou totalmente anti-frio, preferi ver o evento pela tela do celular mesmo. Hoje eu vim contar um relato que ocorreu entre o primeiro e segundo semestre desse ano atual. Eu entrei o ano curtindo uma recém-demissão do meu antigo trabalho, que eu já não suportava mais. Porém, a partir do mês de março, as coisas começaram a apertar muito, e no mês de abril eu me vi obrigado a retornar para a casa da minha mãe, o que não é um problema. Entretanto, eu, como um bom filho de Oxóssi, não sei ficar parado em casa e vou sempre em direção à caça. Estou há 8 anos atuando na área socioassistencial e que amo demais. Certo dia, eu não me lembro bem como foi, mas eu achei uma notícia na internet sobre um concurso público numa cidade vizinha aqui de São Paulo. Me inscrevi e, com o pouco dinheiro que tinha naquele momento, paguei a taxa de inscrição. Tudo ok. Passaram os dias e eu fui acompanhando o andamento do concurso. No dia da prova, eu fui e voltei com a cabeça firmada na proteção da minha amiga maravilhosa Maria Padilha, rainha do cabaré. Logo em seguida, numa noite qualquer, eu estava procurando uma forma de fazer um padê bem bonito para o meu maravilhoso e amigo Marabô, e achei um vídeo da mãe Lu ensinando a fazer. Pois bem, eu nem sabia que eu era tão astuto assim, que gravei na cabeça e fiz tudo igualzinho como ela ensinou. Fiz e, como de costume, seu Marabô respondeu na mesma noite, em sonho sempre. Daí então, eu fui acompanhando as informações do concurso e vi que acertei algo como 95% da prova. Dias se passaram e muito logo saiu a lista de aprovados. E lá estava o meu nome. Passei em segundo lugar. Depois de 15 dias recebi a ligação do RH me chamando para entregar os documentos e fazer toda a parte burocrática, pois quando eu cheguei lá no dia 4 de julho, a cena aconteceu exatamente como seu Marabô me mostrou no sonho. Hoje eu estou há 1 mês já neste local trabalhando, que eu amo demais, a assistência social. Por essas e outras, eu vivo lembrando desse ponto lindo do meu amigo, pois ele sempre me mostra a cena exatamente como ela vai acontecer. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento lindo da minha vida. Você é e sempre será luz, Pérola. Ai, meu Deus. Pode me chamar pelo meu sobrenome, como todos meus amigos me chamam, risos, Pimenta. No meu último relato sobre o cobra coral, eu esqueci de me identificar. 1000 beijos de luz e prosperidade, Pimenta. Beijo. Esse daqui é um relato sem título. Esse relato aconteceu há alguns dias. Esse é um dos muitos que aconteceram comigo. Eu estou em desenvolvimento mediúnico numa casa há mais ou menos uns 3 meses. Estava muito contrariada comigo mesma, por medo, vergonha, por medo de ser coisa da minha cabeça. Inclusive, já passei na frente do meu caboclo, não deixando ele bradar nem bater no peito. Estava com muitas dúvidas se isso, espiritualidade de incorporação, é realmente para mim. E se isso não era coisa da minha cabeça. Então, decidi tirar as cartas de tarô para saber se eles estão próximos de mim ou ficando biruleta mesmo, doida. Acontece nas melhores famílias, né, amiga? Foi tirada as cartas e tive uma resposta positiva que sim, eles estão mais perto do que eu imagino e que a única coisa que está atrapalhando a nossa completa conexão é o meu medo e vergonha. Eu fiquei feliz. O dia correu normal.
Recebi no WhatsApp a notícia de um assasse espaço nato na cidade próxima. Eu moro na zona rural e que o autor do mesmo fugiu para a região que eu moro e inclusive tinha sido visto armado na propriedade vizinha. De imediato tranquei as portas, fechei as janelas e respondi para a amiga que havia me mandado as informações. Preocupa não, Dai. Lá na porteira tem meus sentinelas. Por volta das 18 horas, Pérola, a energia acabou. Eu não me caguei porque eu não tinha nada na barriga. Tenho ansiedade e começou a atacar. Eu me tremia toda, tentando me fazer de forte, pois estava com 2 crianças em casa, sozinha, sem energia e com um bandido armado e solto. Acendi 2 velas sem nenhuma intenção espiritual, só para clarear a casa. Pérola, eu estava com fadiga, batedeira, tentando me fazer de forte para não assustar as crianças que já estavam com medo. Nessa hora tive um estalo. Vou colocar pontos para tocar no celular. Meus filhos amam ouvir pontos. Isso vai distrair eles um pouco. Tava tocando ponto. Quem manda de dia é o sol, o luar. Quem manda na noite é a lua, o luar. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-ruas. Pérola, a chama de uma das velas ficou grande e pareceu dançar. E foi crescendo. Meus filhos, achando um máximo a vela estar com o fogo grande e eles dançando e cantando. Eu pausava o ponto e o fogo baixava. Eu colocava e ele subia de novo. Foi incrível. Todo o meu medo, angústia, ansiedade, tensão foram embora nesse momento. Eu entendi que eles estão comigo, que basta eu ter mais fé neles e em mim mesma. Na semana seguinte, fui à gira. O barracão que eu frequento fica a 20 quilômetros da minha casa. Fui de casa no barracão, conversando com eles, pedindo caminhos, discernimento. Desde quando frequento a casa, mesmo quando era consilente, nunca havia tido gira de boiadeiro. Nesse dia, senti uma energia incrível. O meu corpo todo vibrava numa energia que eu nunca tinha sentido antes. Era gira de caboclo. Chamaram os caboclos da casa, chamaram os caboclos do médium em desenvolvimento. O que eu estava sentindo era muito diferente de tudo. O caboclo do pai de santo da casa veio, passou atrás de mim e voltou rumo aos atabaques e puxou um ponto de boiadeiro. Pérola, eu me tremia toda. Minha perna direita começou a adormecer e eu só fechei os olhos e disse: toma conta do que é teu. Não vi mais nada. Me relataram que veio um boiadeiro, que ele dançou, me descarregou e foi embora. Me recordo de recobrar a minha consciência com o coração acelerado e toda suada. Logo após os boiadeiros dançarem, veio a chamada de Herê. Foi muito interessante, eu não estava sentindo nenhuma energia, mas vi entrando pela porta do barracão um molequinho correndo. O Herê do meu padrinho me chamou, pegou nas minhas mãos e me mandou agachar. Pérola, quando eu vi, eu já estava toda melada de bala. Tinha bala pregada no meu cabelo e uma energia contagiante, uma vontade de sorrir, uma alegria que eu não sei descrever. A gira foi encerrada. Vim 20 quilômetros rindo e cantando. Nunca duvidem do que sentem nas vibrações e energias. Jamais duvidem dos sinais vindos da espiritualidade. Laroie, meu sentinela, e Xetruá, meu boiadeiro. Ai, amiga, engraçado que você fala. É porque eu acho que é assim, né? Esses inícios de incorporação de Herê, tipo, são todos assim. Porque é muito surreal. Porque quando a gente tá no terreiro e você tá fazendo desenvolvimento, você sente assim. Eu vou falar o que eu senti, tá? Eu sentia um calor imenso, começava a subir aquele calor e você sente aquela pulsação de calor. Parece que sobe uma onda de ar quente, uma onda de ar frio, uma onda de ar quente, uma onda de ar frio. E também você sente os olhos tremendo, né? E suas mãos começam a tremer um pouco, né? Então esses eram os padrões que eu sentia quando estava irradiando ali as entidades, isso antes de incorporar. Então, para firmar a cabeça, eu tinha que ficar segurando para não incorporar nesse princípio, né? E quando foi a minha primeira gira de herê, gente, eu tava lá de boa, eu não tava sentindo nada e tal, não sentia esse calor subindo, não sentia minhas mãos tremendo, não sentia os meus olhos tremendo, não sentia nada. Então eu tava bem tranquilaça, assim, tipo, ah, nem tenho, né? Nem vai incorporar. Pra quê, gente? Na hora que eu baixei, foi uma piscada de olho, eu tava rolando no chão batendo palma. Eu não senti nada, absolutamente nada. E isso é um padrão na incorporação de herê. Se você vai falar com as pessoas, você vai ver todo mundo vai falar a mesma coisa. Ai, Pérola, é porque vocês já ouviram outras pessoas falando, gente,
Eu nunca tinha ouvido ninguém falar de incorporação de areia. Isso foi há 20 anos atrás. Nem tinha internet, não tinha vídeo. O YouTube não existia. Não existia, tá? Então, assim. Ah, ah. Bom, amiga, obrigada por mandar o seu relato. Espelho. Oi, Pérola. Meu relato não é muito longo. É simples e composto por muitas situações. Eu era criança e às vezes eu ficava sozinho em casa jogando videogame, que era o caso desse dia. Era um dia chuvoso e eu estava jogando o meu PlayStation 2. Eu devia ter uns 10 anos na época. Nesse dia, o meu jogo parou de funcionar. Eu não estava conseguindo jogar. Depois de muitas tentativas, comecei a chorar e ter crises de choro por conta de um videogame. Eu sei, foi uma coisa de birra, sabe? Só que nessa situação eu comecei a falar com Deus, chorar, falando com Deus para que Ele consertasse o CD do meu jogo. Era como se fosse a coisa mais importante da minha vida, sabe? Bom, para uma criança é, né? Só que nessa situação toda eu avistei no reflexo do CD que apontava para o espelho uma mulher vestida de preto. Dava para ver que era um vestido. Ela estava imóvel, sorrindo. Nessa hora eu fiquei assustado. Eu não sabia nada sobre espiritualidade, eu era criança. Cheguei a bater na minha cabeça achando que eu estava ficando louco. Fechava os olhos e a mulher continuava lá. Então eu tive a ação de sair correndo de casa, no meio da chuva, morrendo de medo, sem entender. A minha tia é evangélica, disse que talvez Deus tenha mandado um anjo ao ouvir a minha oração. E eu realmente hoje em dia vejo as rainhas, os Exus, como anjos. Porém, se eu tivesse descrito esse anjo, a mulher vestida de preto para minha tia, provavelmente ela iria ver que era uma pombagira e trocar o conceito de anjo para demônio. Hoje eu entendo um pouco mais sobre e já tive experiências com pombagiras. Já rezei, cantei ponto para Maria Padilha e fui respondido com um imenso aroma de perfume no ambiente. Porém, estou sozinho. Ainda não encontrei um terreiro ou algo do tipo. Quero muito evoluir espiritualmente. Eu não sei se naquele dia foi de fato uma pombagira, mas a situação, que não é algo comum, me inspirou a buscar por elas e fazer eu ter experiências reais, nem que fossem poucas. Aliás, hoje eu tenho uma pintura de uma mulher vestida de preto onde enfeitei o quadro com um cordão e um pingente de cruz. Eu gosto principalmente do povo das almas, das pombagiras na linha das almas. Eu amo o povo da rua. Só de falar sobre eles o meu coração dispara. Meu nome é Daniel, tenho 22 anos e moro aqui no Ceará. Beijos, Dani! Axé! Olha, mediunidade, né? Clarividência normal aparece realmente na infância, né? E depois, se ela dá uma estagnada, ela retorna um pouco mais intensa aí na fase adulta, em algum momento que você tenha essa missão, quando você não tem mais tanto tempo assim para concluir essa missão, sabe? Porque a gente precisa de um tempo grande, gente, para desenvolvimento, sabe? Muito tempo. E mesmo assim, ó, eu vou falar por mim. Tô há 20 anos já incorporando, tá? Vou falar de incorporação. Eu tô há 20 anos incorporando. Agora 21 vai dar. 21 anos incorporando. E aí, assim, nesses 21 anos incorporando, eu ainda sinto que eu tenho muita coisa para aprender, entendeu? Então, assim, é algo que demanda de muito tempo. Então, assim, às vezes a espiritualidade ela começa a desabrochar de uma maneira, a florar de uma maneira, porque o tempo tá ficando curto para você conseguir fazer aquilo que você precisa concluir. Então, vai sim desabrochar em algum momento da tua vida, tá? A não ser que assim você faça um trabalho, tem um trabalho que dá pra você fazer, para que você bloqueie tudo isso, mas assim, eu não recomendo, porque na minha concepção, lá no futuro, lá na frente, você vai passar por um obstáculo que essa mediunidade vai ser essencial para você poder ultrapassar esse obstáculo. Então, o ideal é a gente trabalhar aquilo que Deus entregou pra gente, né? Então, um beijo, obrigada por mandar o relato. Já estamos chegando nos últimos relatos, gente. São 2 últimos relatos. Pois é, Exu e Pombagira são entidades que sim são boas, mas eles também são corretos. E como nem sempre nós somos corretos, eles podem aplicar a correção. Enfim, vamos ao primeiro relato das 7 saias. Quando as 7 saias quase arrancou a minha língua. Eu tive uma trajetória na doutrina de Allan Kardec e a cultura afro-brasileira. Confesso que a Umbanda me cativou bastante. Entrei na gira para desenvolver no ano de 2002. Eu sempre estava ao lado da minha mãe de santo. Ela foi convidada para fazer uma limpeza em uma chácara. Lógico, eu também fui. Chegamos lá
Todos os médiuns de branco com guias de proteção. Era uma noite de lua cheia. A dona do local relatou para minha mãe tudo o que estava acontecendo no local, que era turístico. O movimento caiu de uma hora para outra. Logo, todos concentrados e começamos a cantar os pontos para chamar a dona do pedaço, as 7 saias. Ela chegou toda charmosa, com o olhar vidrado para todos. Pediu concentração de todos os médiuns que ali estavam para a limpeza. Logo, ela olhou para a cachoeira e disse para um dos médiuns entrar, pois tinha uma corrente com o cadeado no fundo da cachoeira. O meu erro foi duvidar, mas fiquei calado. Guardei só para mim. Pois bem, o médium retornou com a corrente e na corrente tinham 4 cadeados trancados. Logo pensei novamente, foi minha mãe que mandou jogar isso lá para tirar proveito. Mas eu só pensando e rindo por dentro, por tudo aquilo. 7 saias rodava, sorria, me olhava profundamente como se ela estivesse escutando tudo o que eu estava pensando. Terminou a limpeza do local. Ela foi mais além. Disse que tinha uma cabeça de bode enterrada em tal local e precisava ser retirada. Foi 7 saias e a dona da chácara e 2 médiuns, Pérola. Eles voltaram com a cabeça. Aliás, com a ossada de um bode. Mais uma vez, eu dei gargalhada por dentro. Estava achando tudo muito engraçado. Tudo foi acertado com a dona do local e voltamos para a cidade. Pérola, na volta passamos por uma estrada de chão batido bem longa. De um lado, mata fechada, e do outro lado, pasto com bastante cupim. Devido à lua cheia, dava para avistar as corujas em cima de alguns cupins. O carro parou misteriosamente no meio do caminho. Não funcionava nada. Morreu. O marido da minha mãe de santo disse para a gente ficar dentro do carro, para não sair, que ele iria chegar próximo à BR para pedir ajuda. Minha maninha fumava demais e resolveu sair. Eu também saí. Fiquei fixado, olhando o cerrado enquanto ela fumava do meu lado. Foi quando avistei uma mulher linda que caminhava entre o cerrado com roupas de estilo de época. Fixei mais ainda o olhar nela. Não desviava o olhar. Falei para minha mãe de santo: o que leva uma mulher tão linda a andar numa hora dessa no cerrado? Escutei longe a voz da mãe dizendo: que mulher? Respondi com os olhos vidrados na figura da mulher linda que se aproximava. Mais longe ainda. Minha mãe dizia: não tô vendo nada, meu filho. Foi aí então que olhei para ela e disse: ok, olha lá. Quando voltei a olhar para o cerrado, a mulher estava parada na minha frente. Fui enrolando a língua e apontando o dedo para aquela moça que sorria com as mãos na cintura. Aquele sorriso me torturava. Era como se estivesse esmagando a minha alma por dentro. Fui desfalecendo e escutei quando ela disse assim: da próxima vez que você, macho, duvidar de um trabalho tão sério, eu vou arrancar a tua língua. Fazer de chicote para te dar uma lição. Eu desmaiei. Logo depois, fui voltando com um barulho no ouvido muito forte. Era minha mãe de santo soprando meu ouvido bem forte e batendo na minha testa, dizendo que meu anjo da guarda me chamava. Aos poucos, voltei zonzo demais, gaguejando muito, tentando falar dela. Ela, as 7 saias, estava ali, parada na minha frente, me ameaçando. Quando consegui falar tudo para minha mãe de santo, ela me questionou do porquê ela tinha aparecido para mim com ameaças. Fiquei calado, não tive coragem de falar que eu estava duvidando dos trabalhos, mas nada adiantou. Na próxima gira da esquerda, ela desceu, soltando suas gargalhadas e me perguntando se eu fiquei com medo. Todos loucos para saber o que tinha acontecido, e ela fez uma narrativa de tudo o que aconteceu. E disse: se tem alguém que duvida de onde está, a porta da rua está sempre aberta. Fiquei morrendo de vergonha, mas eu aprendi a nunca duvidar de quem quer que seja, incorporado ou não, irradiado ou não, não era da minha conta. As entidades que tomam conta. Obrigado por ler esse relato. E Pai Oxalá abençoe a todos. Tá uma medida, né, gente? Oi, Pérola, amo todas as histórias relatadas aqui. Me chamo Silvano, sou de Goiânia. Beijos! Meu amor, minha Nossa Senhora, gente. Não pode, né, gente? Fazer o quê, né, gente? A espiritualidade
Poxa, mas também, né, meu amigo, você tava tendo uns pensamentos bem pesados, né? Fala assim, ah, elas forjaram tudo, elas jogaram lá, gente. Tá gostando dos relatos? Então não esquece de se inscrever, deixar like e deixar o seu comentário, tá? Deixa aqui o seu Laroie, Dona Sete Saias, porque o robô não vai te recomendar vídeo se você não deixar comentário também, tá? Eu sou mendiga de likes e de comentários. Por favor, deixa um comentário. Comenta aí qual é o nome da tua pombagira. Ou se você quer descobrir a sua pombagira, tá bom? Agora sim, então vamos pro último relato. Surra de Exu. Oi, Pérola, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Eu estou melhorando. Andei doente espiritualmente e fisicamente após uma proposta tentadora do próprio capeta. Literalmente teve quiumba, obsessor e uma vizinha metida feiticeira. Mas fica para um próximo relato. Amigo, eu vou te cobrar, hein? Como eu amo as entidades. Em uma consulta de tarô, descobri a ligação e o amor que sinto por certas entidades, que é um amor de vidas passadas, e algumas acompanham na minha família há gerações. Na época eu devia ter 9, 10 anos mais ou menos. O terreno da minha casa faz limite com 2 encruzilhadas. Ao norte, a encruzilhada em formato de mais, e ao sul, a encruzilhada é em formato de Y. No meu quintal tinham 3 casas de aluguel, e num fatídico dia apareceu um senhor de nome Francisco procurando um quarto para alugar. A minha avó disse que não tinha quarto de aluguel. O Francisco se lamentou tanto, mas tanto, dizia que o quarto era para a sobrinha dela, que a mulher dele não suportava a família dele e pôs a sobrinha para fora de casa, e ele não tinha onde colocar ela. A minha avó sentiu pena e cedeu um quarto na minha casa, onde eu morava. O quarto em questão tinha 2 portas, uma dava para a nossa sala e a outra para o quintal da casa. Trancamos a porta que dava para a sala com um cadeado. E a sobrinha do Francisco se mudou para o quarto. Sendo assim, observamos que ela recebia visitas noturnas. Certa madrugada, ouvimos muitos gemidos soando do quarto. Eu não vou reproduzir os gemidos, gente. Quando o dia amanheceu, vimos a moça bem. Ela não parecia estar doente, apesar dos gemidos terem parecido de dor. Um mês depois dessa madrugada, apareceu o seu Francisco, que alugou o quarto. Pérola. Ele estava muito, muito magro e coberto dos pés à cabeça com cicatrizes de bolhas de queimaduras, como uma queimadura por água quente, sabe? Perguntamos o que tinha acontecido com ele. Foi então que ele contou. Um mês atrás, à meia-noite, ele saía do trabalho dele. Ele era bandido. E ao chegar perto da encruzilhada norte, a citada lá em cima, ele viu um homem de preto muito, muito alto. Quando ele viu o homem de preto, Francisco se encheu de coragem e desafiou o homem em pensamento. Quem é esse atrevido para atravessar o meu caminho? Se ele brincar, eu vou meter o soco nele. Quando ele chegou perto do homem, viu que o homem afastou em 1 segundo 15 metros para dentro do meu terreno. Ao se aproximar de novo do homem, este se afastou 25 metros em 1 segundo. E afastou-se mais 10 metros e ficou à espera, parado, à espera do Francisco se aproximar. O Francisco retrucou: Hã? Tu é rápido, né? Com ousadia, o Francisco foi atrás do homem de preto, que agora estava na frente da minha casa. Quando Francisco se aproximou, o homem desapareceu. O Francisco se tocou que era sobrenatural e achou que era um fantasma querendo tirar com a cara dele. Se dirigiu ao quarto da amante, que tinha dito pra gente que era sua sobrinha, jantou e foi dormir. 1 hora da madrugada, o homem de preto veio, em sonho, levar o Francisco para fora do quarto. Para vocês conseguirem compreender, ao lado da minha casa tem uma lagoa. Durante o sonho, a água da lagoa estava fervendo de tão quente. A entidade batia no Francisco e o escaldava na lagoa fervendo. Tirava ele da lagoa, batia nele de novo e voltava a colocar ele na lagoa fervente. Isso se repetiu até as 4 da manhã. Ele só largou quando o galo cantou. O Francisco gemia de dor durante o sonho. Depois de contar e mostrar como o corpo dele inteiro estava queimado da surra que ele levou do fantasma, ele então se mudou de casa. A minha avó fez a egípcia ao ouvir o acontecimento. Ela me contou que esse homem de preto e outros espíritos eram presentes em muitas gerações na família dela. Depois
mandou outros relatos sobre essas entidades. Ao estudar sobre a espiritualidade é que me toquei que o homem de preto só pode ser um Exu. Mais uma coisinha, Exu exala cheiro de cigarro ou flor de manga? Sim, amor. Uns dias atrás senti cheiro de flor de manga dentro de casa e no dia seguinte, à meia-noite em ponto, senti o cheiro de cigarro. Tive a impressão que quem fumava soltava o fumo no meu rosto. E daí a minha vida tem melhorado para mim. Gratidão por ler meu relato. Peço desculpas pelo relato longo e pelos erros de digitação. Escrevo pelo celular. Gratidão, gratidão, gratidão. Maria das Dores de Moçambique. Mulher. Caraca, gente. Apronta não, você viu que ele foi na sacanagem, né? Falou que era sobrinha e que ela tava sem ter onde morar e taranã, e coitadinha. Então, gente, pena, deixa lá pras galinhas, entendeu? Porque se a gente aparece com um pobre coitado, em 99% das vezes, esse pobre coitado, ele tá assim porque ele já lascou muito com a vida de outras pessoas. Fica a dica, tá? Então, gente, a gente tem que ficar, ó, de olho aberto. E segue aquilo que você sente também, tá? A tua intuição. Você sabe que teve uma pessoa assim que tava aprontando uns negócios aqui com a gente, né? E eu só ouvia, né? As outras pessoas falando assim, ah, porque você acredita que o fulano fez isso, acredita que o fulano fez aquilo e tarará, tarará. E eu nunca tinha visto o fulano, nunca tinha visto. Até que chegou um dia e tal. Aí encontrei esse fulano, não sabia que era ele. E na hora que eu encontrei, na hora que eu bati o olho nele, eu falei, é ele. É ele, e fiquei na cabeça, é ele, sabe? Daí eu fico meio que assim, de segundinha, né? Ali, sabe? Com o alerta ligado e tal. E ele veio e falou comigo, porque ele acabou, né? Sabe quem eu sou e tal. Aí eu já fiquei assim. Daí quando chegou em casa, eu já fui perguntando: aquele lá era fulano? Aí me falaram: ela, era. Eu falei: como assim, gente? Eu já tinha sentido. Então você confia nas suas intuições, confia nos seus sinais. Porque, ó, não é brincadeira, não, de jeito nenhum, tá? Obrigada por mandar seu relato, amiga. Beijos. Acha. Gostasse do meu cabelo vermelho? Vou deixar mais vermelho ainda.